nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara do Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudaremcasa.org.br. No ar, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento. Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um programa Casa de Lei. Eu me chamo Alain Barbieri, sou o dirigente do Templo Escola Casa de Lei, o qual tem a sua sede no bairro da Penha, em São Paulo, e apresento este programa todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, ao vivo, aqui para vocês, exclusivamente por este canal, a Toques de Aruanda. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência, pela massa que nos acompanha aí semanalmente e que tem esperado o programa iniciar desde cedo. Na terça-feira a gente começa a receber as mensagens de cedo, esperando aí o início do programa. Muito obrigado a todos vocês. Como eu peço toda semana, eu vou novamente solicitar a contribuição de vocês para compartilhar, divulgar, comentar nas redes sociais que este programa está no ar, que você está ouvindo ele, para que a gente possa levar esta mensagem não só para você que já tem o hábito, né, se programou para estar com a gente aqui sempre, se programa, mas para aqueles que não conhecem essa nossa proposta. Então, eu peço que você compartilhe na internet o link da Rádio Toques de Aruanda, se for aí do seu interesse também, que outros possam absorver desses conhecimentos. Vânia, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Alain, boa noite a todos, tudo ótimo. Mais uma vez, uma terça-feira, né? Nesse friozinho gostoso. O tempo hoje tá meio virado, né? Meio virado, mas é bom, né? É bom. Dá pra tomar um chá agora, se dormir, né? Bom, legal. A gente teve hoje, vale comentar, né, que a gente teve a estreia do programa Lua e Consciência. Exatamente. Agora, às terças-feiras, das 7 às 8 horas da noite, vocês têm um novo programa. Programa Lua e Consciência, apresentado pelos irmãos doutora Suzete de Carvalho D'Amigo, Fábio Naza, Henrique Fernandes e Simone Matos, que estão aí juntos toda terça-feira das 7 às 8, apresentando o programa Lua e Consciência aqui na Rádio Toques de Aruanda. Ficamos felizes, meus irmãos, pelo trabalho que vocês hoje vêm a realizar. Já são pessoas com as suas bagagens, né, com a sua experiência, com seus espaços, templos religiosos, já realizando um grande trabalho, e hoje se dispuseram a iniciar, em parceria com a Rádio Toques de Aruanda, este programa para levar aos irmãos conhecimento. E a gente aqui sempre fica muito grato, sempre que um irmão sai do seu ambiente fechado, isolado, né, e quer avançar, compartilhar mais, sabe, fazer com que as pessoas também absorvam o que ele sabe. Então, meus irmãos, obrigado e parabéns aí pela iniciativa, tá? Bom, vamos lá, a gente hoje tem muitas perguntas, temos o propósito aqui do programa de responder essas perguntas, o máximo que a gente puder. E, Vânia, passa os contatos para o pessoal poder participar, e tem uma novidade, né, que eu já conto. Sim, sim. Bom, os nossos contatos são pela fanpage do Templo no Facebook, que é Templo Escola Casa de Lei. Tem um perfil pessoal do Alain, que é Alain Barbieri. Para ficar mais fácil aí a busca, o Alain tá uma foto junto comigo. Para ficar um pouquinho mais fácil, tem bastante Alain Barbieri. E temos também o Skype, que é Casa de Lei ou Alain Barbieri. E tem um e-mail, que é perguntas@casadelei.org.br. Acertei, Alain. É isso aí, eu fiquei aqui esperando para ver se ela ia acertar o e-mail. Antes de você contar a novidade, Alain, só queria compartilhar com todos
que o Marco Facas, ele começa também a partir da semana que vem, não só de terça-feira, como também na quarta-feira, das 7 às 8 horas da noite, ele vai estender o programa Raiz da Umbanda. Exatamente, é um braço do programa Raiz da Umbanda, né? Exatamente. Porque, o Marco Facas, ele tem um programa aqui há um mês, 2 meses, mais ou menos, né? Há uns 3 meses. 3 meses já com a gente aqui, ele que ministrou para estudar em casa Fundamentos da Pemba, que eu soube que foi sensacional, a gente recebeu um feedback muito positivo dos alunos. E ele tem então um programa Raízes da Umbanda todas as terças, logo após o Casa de Lei, das 10 às 11 horas da noite, não é isso? E tem então agora Raízes da Umbanda a partir da próxima semana, da próxima quarta-feira, Raízes da Umbanda das 8 às 9 horas. Exato. Das 8 às 9 horas. Então você tem o Raízes da Umbanda às terças e terá também às quartas na próxima semana. Enfim, recheadíssimo de conhecimento para vocês, né? Bacana. Bom, agora são novidades, né? Então, na verdade, a novidade que eu vou contar, o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais já tem visto. A Rádio Talk de Aruanda acabou de lançar o aplicativo, que está já disponível gratuitamente no Google Play para você fazer o download. Se você quiser, através do Facebook da rádio, tem um link para você baixar esse aplicativo. Mas se você for lá na loja do Google, você consegue já baixar. Busca por Talks de Aruanda e você instala o aplicativo gratuitamente. A vantagem é que você pode ouvir a rádio de qualquer lugar que você esteja, definitivamente. Hoje o celular, 90% das pessoas tem, né? Celulares com conexão à internet. Até índio hoje tem celular com conexão à internet. Até índio tem. Então, é melhor que o nosso. Opa! E aí você hoje pode, com o aplicativo, ouvir de qualquer lugar. Basta ter internet, os pontos de Umbanda durante todo o dia e durante a noite a programação da rádio. Né? Enfim, tá aí uma novidade para vocês. E aqueles que estão solicitando, em breve que eu digo, até o final desse mês, porque existe uma burocracia maior, vai estar sendo disponibilizado também para iPhone esse aplicativo. Por enquanto, só está disponível para Android, mas até o dia 25, mais ou menos, o prazo que nós temos estipulado aqui, este aplicativo estará também disponível para iPhone. Então, fiquem atentos, acompanhem, que logo nós estaremos informando para vocês essa liberação. Mas, para quem tem Android, como eu já disse, você pode já baixar na loja do Google aí e instalar e se beneficiar disso. Verdade, eu já instalei o meu. Eu também já instalei o meu. Estou ouvindo, inclusive, o retorno da rádio aqui no aplicativo. Outra coisa que vale a gente comentar enquanto as perguntas estão sendo reunidas aqui, a gente teve uma ideia para o programa de utilizar da tecnologia, né? O que todos nós estamos aqui fazendo, a maioria de vocês estão com o celular na mão ou próximo de vocês. Você pode, a gente pensou, vamos ver como que funciona, né? Certo. Mas você pode, de repente, através do Face mesmo, do Messenger, né, das mensagens, onde você abre a janelinha de mensagens do Face, me chamar no meu perfil pessoal e pode gravar sua pergunta, gravação de voz, por exemplo. Você pode pegar, existe essa opção no celular, né, em que você pode gravar um áudio na mensagem. Faz isso. E a gente exibe aqui, eu coloco o celular próximo do microfone e a gente transmite a sua voz aqui na rádio. Eu acho que é bacana, né? Sim. Se você quiser mandar um abraço, fazer uma pergunta, um elogio, uma crítica, só não vai me xingar ao vivo, né? Mas uma crítica, coisas desse gênero está aí à disposição para vocês. Mandem através do meu Facebook essa mensagem e eu estarei exibindo, transmitindo aqui para todos ouvirem, inclusive você. Ok? Eu acho que é uma ideia bacana de podermos interagir, né? Você que está com o seu celular conectado à internet, óbvio, e você consegue fazer isso. Ok? Isso aí. Bom, vamos lá? Vamos sim. Bom, eu vou começar aqui com a primeira pergunta, tá, Luan? Tá. Eu vou passar a pergunta do D. Almir Oliveira. Ok. Olá, sou dirigente de uma casa no interior e meus trabalhos têm cuidados simples e muito magísticos. E na esquerda, meu Exu é o Senhor Meia-Noite e a Pombagira Rainha das Sete Encruzilhadas. Se apresentam distinto, com pessoas nobres e normais, sem aparência vermelha, como vemos em imagens por aí. E alguns dos meus amigos umbandistas não aceitam esse contexto normal de bem trajados e repudiam o tratamento que tenho com eles, trazendo-os de dentro da casa e sem fechar o congá. Como guias da direita, existindo um conflito de ideias e tradições, pois os trato como todos os outros guias que recebo,
Está certo ou errado o meu pensamento? Bacana, obrigado pela sua participação, tá? A gente respeita, né, os pontos de vista diferentes. Eu acho um absurdo o fato de alguém chegar na sua casa, você como dirigente espiritual, e dizer pra você que acha estranho a postura do seu Exu. Eu acho um absurdo. Se alguém chegar na minha casa e falar isso, eu falo, olha, a porta de entrada é a mesma de saída. Por favor, vá embora. Porque não se faz isso. Você entra em uma casa, você tem que entrar ali como um aprendiz, como alguém que vai receber algo. E não para julgar, né, para avaliar. É um absurdo. Eu fico triste quando eu vejo uma situação dessas. Agora, a postura que o seu Exu tem, ele é uma pessoa normal. A sua pombagira é uma pessoa normal, é um ser humano comum. A gente tem que entender isso. Se trata de um homem e de uma mulher. Ainda mais se tratando de Exu e pombagira, que assumem muito mais um arquétipo humano, cotidiano, o dia a dia nosso. Então a postura deles traz isso. Ele não precisa ficar babando, rosnando, andando torto. Pombagira não precisa ficar se comportando de uma forma estranha necessariamente. É um ser humano normal, né? A gente sabe que existe um arquétipo, existe um formato, um molde, né? Chave que está ligado a essa linha, que não é o que a gente nem vai entrar em questão. Mas eles vão se comportar como seres humanos normais. Eles vão falar com a gente como se fossem pessoas do cotidiano. Exus e pombagiras, muito isso. Nós, na nossa casa, nós também não fechamos o congá, por exemplo. Nós não criamos um cenário assombroso para a esquerda. Muitos acham estranho, mas na nossa casa é uma exigência pessoal minha, não é nem da entidade. Mas bata a cabeça para o Exu, pelo respeito que nós temos por eles. Porque eu entendo que é uma entidade tão evoluída quanto as outras. Ela atua em um campo específico, mas não é um ser atrasado necessariamente. Pode estar abaixo de vibração dos outros guias, mas não está necessariamente, como posso dizer, atrasado na sua evolução, tá? Enfim, nós aqui temos uma postura com o Exu de muito respeito, de muita reverência. Eu particularmente tenho isso, tá? Então eu bato cabeça para o Exu, eu converso com o meu Exu em pensamento, no momento que ele está presente. Eu tenho um contato muito pessoal com essa entidade. E eu digo para você, não é um bicho estranho não mesmo. Não é um ser vermelho. As imagens retratam a mitologia, as imagens retratam ideias equivocadas, muitas vezes. As imagens retratam a ideia de alguém, mas não retratam o que é verdadeiramente a espiritualidade. É a ideia que alguém tem sobre aquilo. Então a gente vê Exu vermelho, com pé de bode, chifre, rabo, mas é porque alguém tem essa ideia sobre Exu e fez uma imagem. Mas não significa que eles são daquela forma, né? Enfim, eu acho bacana você relatar, né, o fato de você ter o seu Exu e ter esse comportamento com essa linha de esquerda tão natural, né, sem precisar fechar o congá, entre outras coisas. Mas eu acho errado e condeno essas pessoas que foram no seu terreiro e que vão em outros terreiros julgar e apontar o outro. Cada um no seu quadrado, essa é a realidade, né? Cada um faz o que tem que fazer, cada um faz da forma que quer fazer. O que importa no final é se aquele trabalho está, de alguma forma, provocando em você uma mudança, despertando nos fiéis, nos religiosos, nos médiuns, nos consulentes, algo grandioso. Isso é o que importa. Não importa se está de preto, se está de branco, se a luz está apagada, se está acesa, se o congá está fechado, se está aberto, se o Exu baba, se não baba. O que importa no final é a transformação está acontecendo. Essa é o propósito e essa deve ser a preocupação. Obrigado pela sua participação, tá, meu irmão? A Paulinha comenta aqui, ouvindo vocês. Obrigado, Paulinha. Seja sempre bem-vinda, tá? Posso passar daqui? Pode. Tá, vou passar agora do João Bruno, tá? Ok. Alô, Motumbá, irmão. Sou do Candomblé e meu Ogum é o Onirê. E gostaria de saber qual seria a qualidade dele na Umbanda, pois tenho um leve interesse em conhecer mais a Umbanda. Leio vários livros do Pai Rubens e que Oxalá eu tenha ele em um bom lugar. Se você puder tirar essa minha dúvida, eu ficarei muito grato. Obrigado Onirê. Tá, obrigado pela sua participação, tá? Na verdade, assim, na Umbanda, tradicionalmente nós não cultuamos, por regra, as qualidades do orixá. Não existe uma regra necessariamente.
Olha, eu cultuo Onirê, assim como uma pessoa pode cultuar Oxum, Opará, ou Apará, assim como pode cultuar Obaloaê Jagum, por exemplo, ou então entre outros. Não é uma regra necessariamente na Umbanda ao culto pela qualidade do orixá. Tá, mas eu entenderia, pelo pouco que eu conheço dessa divindade, eu acho que ela tem um entrecruzamento, um vínculo vibracional com Oxalá, talvez com Odudua, né? Eu acredito com os orixás funfuns, se eu não me engano. Então, na Umbanda eu entenderia que é uma entidade entrecruzada com o trono da fé. Essa seria a nossa interpretação. Tá bem, meu irmão? O pouco que eu conheço desta qualidade de Ogum. Mas nós diríamos aqui que ela tem uma ligação vibratória com o pai Oxalá, que é a divindade dos funfuns que nós cultuamos dentro da Umbanda, especialmente. Agora, você está num culto em que é bacana você buscar informações e um aprofundamento sobre o seu orixá e a qualidade dele dentro da visão desse culto. Você vai ter uma riqueza maior de detalhes e uma base muito mais sólida para o que você está fazendo, né? Qualquer coisa que eu diga é baseado na minha vivência umbandista e está limitada à vivência umbandista. Assim como o que você vive está envolvida com o culto afro-brasileiro que você cultua. Tá bem? Fico feliz de você estar nos ouvindo, mesmo sendo de outro culto, e espero poder contribuir sempre aí para o seu crescimento, viu, meu irmão? Obrigado, axé. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Jonathan, estou ouvindo vocês. Boa noite, Alan e Vânia. Eu gostaria que você me desse uma dica para eu proteger minha morada. Obrigado, viu, pela sua participação. Olha, o que eu recomendo para todos, tá, Jonathan? Pode ser repetitivo para alguns que nos acompanham sempre. Adote um ritual na sua casa. Escolha um dia da semana e crie um processo ritualístico em que você vai criar uma repetição semanal, por exemplo, toda terça-feira, às 10 horas da noite, quando acaba o programa Casa de Lei, você vai lá na sua casa e faz uma defumação. Você firma uma vela para sua esquerda, ou você faz um bate-folhas na sua casa, você toma um banho de ervas, ou você faz tudo isso junto, né? Você ajoelha e faz uma oração específica, faz um culto ao orixá, faz um evangelho no lar, seja o que for. É a melhor forma de a gente criar um campo de contenção, um cordão energético em torno da nossa casa que bloqueie até um certo momento, né, as vibrações negativas, as más intenções que venham de fora. Com um vínculo, um ritual, uma prática, cria essa vibração em torno da nossa casa. Agora, nem sempre o problema vem de fora, Jonathan. Às vezes o problema está dentro. É o nosso comportamento, os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida, o ritmo que nós levamos, o convívio familiar. A gente cria, às vezes, uma massa densa, negativa, na nossa casa, que não há demanda que seja pior que isso. Então é bacana a gente buscar sempre uma harmonia dentro do lar, um convívio social bacana, saudável, de felicidade, de realização para todos. É uma forma, com certeza, de você manter o seu ambiente protegido. É um conjunto de coisas. Eu adoto um ritual, faço as minhas práticas, mas eu preciso buscar, junto com isso, de encontro, algumas mudanças para que tudo possa correr bem, né? E se amanhã eu vier receber um ataque espiritual, este ataque não ganhe força. Este ataque não ganhe intensidade na minha vida, porque eu já estou preparado na parte material, com o comportamento, os pensamentos e as ações, e com a parte espiritual, com as minhas práticas rituais. Tá bem? Espero ter te ajudado. Obrigado pela sua participação também, tá? Passo daqui ou você passa daí? Pode passar. Tá, o passado, só verificar aqui. Será que o pessoal está baixando o aplicativo? Gente, baixem o aplicativo, é grátis. Tá? Acesse o Google Play, procura por Toques de Aruanda e faça o download. Instale aí no seu smartphone, Android, o nosso aplicativo Toques de Aruanda, ok? Isso aí. E avalie, eu vou pedir que todo mundo avalie. Quem está ouvindo, eu abaixei, eu gostei, deixa a avaliação lá no aplicativo, lá mesmo tem como você deixar um comentário, algo do gênero. Ok? Obrigado, viu? Baixem, porque eu tô vendo que bastante gente está fazendo o download. É isso aí. Bom, a Melissa, tá? Boa noite, pai Alan. Acompanho seus vídeos e gosto muito, são sempre muito esclarecedores. Tenho uma grande dúvida. Um cacique de Umbanda pode levar a cabeça de quem tem obrigação de nação, entre parênteses, Bori? Eu amo a Umbanda e estou estudando, incentivada pela minha cacique de Umbanda, só que tenho obrigação de nação.
Sou filha de Bará Agelu, na nação. Amo meu pai, mas gostaria de ficar só na Umbanda. Será que minha cacique de Umbanda pode levar minha cabeça? Desde já agradeço pela sua atenção. Obrigada. Bacana. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Nós acreditamos na seguinte questão, minha irmã, que quando a gente se desliga de um sistema religioso ou de um terreiro, de alguém, os vínculos são rompidos. Você não tem uma obrigação eterna em algo que não faz mais parte da sua vida. Essa é a nossa crença. Eu entendo que você viveu algo e que esse algo é cheio de dogmas. E é lindo, óbvio. São dogmas particulares do culto. Mas você não precisa carregar estes dogmas para outra religião. Uma pessoa que era umbandista, por exemplo, ela fazia lá as suas oferendas anuais, os seus amacis no terreiro, as suas obrigações, se o terreiro tinha obrigações, entre outras coisas. Essa pessoa vai para a igreja evangélica. Ela vai lá ficar cantando para Jesus e ao mesmo tempo fazendo ebó, fazendo oferenda? Não vai. Ela desvincula, ela precisa desvincular. É um outro segmento, é um outro sistema religioso. Tudo que você fez até um determinado momento na sua vida, enquanto você estava nesse sistema religioso, serviu para você naquele momento. A partir do momento que aquilo já não é mais parte de você, necessariamente você não tem mais obrigação com aquilo. O seu vínculo com o orixá é eterno. O seu vínculo com os guias, mentores e vibrações superiores é eterno. Mas a forma que você vai acessar estas forças é diferente do culto africano. Então você muda de religião, você não vai deixar de cultuar este Exu, esta força, essa divindade que está na sua cabeça. Mas você só vai cultuá-la de uma forma diferente, baseada nos fundamentos da religião bandista, a que você está. Ponto final. Então, claro que este cacique, que hoje te conduz, né, dentro da Umbanda, tem a capacidade de conduzir a sua vida hoje. E acredite, não precisa fazer nada mirabolante para tirar a mão, tirar a obrigação, entre outras coisas. Olha, eu falo com tranquilidade, com segurança isso. Eu imagino que alguns que estejam me ouvindo estejam achando um absurdo o fato de eu estar falando isso. Mas a gente precisa aprender a se desligar das coisas, das pessoas, dos locais. Existe um fim. Existe um fim para as coisas. E a gente tem que aprender a dar o fim. Como eu disse, o seu vínculo com o orixá nunca vai ser rompido, mas o seu vínculo com os dogmas, práticas e rituais da religião, sim, porque você mudou de religião. No momento que você muda de religião, as práticas mudam, mas o orixá está presente sempre. É isso, minha irmã. Com certeza este cacique pode sim te conduzir para a Umbanda e você tem que se permitir, se preparar, se entregar a isso, ok? Obrigado pela sua participação também, ok? Passo daqui ou só passo daí? Deixa eu ver aqui as mensagens, porque eu estou vendo aqui as mensagens abrindo. Alessandro Botelho, adorei o programa de vocês, um grande abraço. E já me inscrevi nos cursos. Que legal, Alessandro, obrigado pela sua participação, pelo seu comentário também, viu, meu irmão? Eu acho que ele se refere nos cursos online. Vale comentar que vai começar agora dia 9, depois de amanhã, quinta-feira, o curso online gratuito, ministrado pela Yalorixá Mônica Berezutti. Eu não preciso dizer muita coisa. O curso é sensacional. Sensacional. Não só o conteúdo que a Mãe Mônica tem, uma bagagem muito profunda, muito verdadeira, é uma das pessoas que eu mais gosto quando fala de orixá, porque a Mãe Mônica é profunda no fato, e tem uma experiência, uma experiência de prática mesmo, e não é só experiência teórica, é prática real do culto ao orixá. E hoje nos proporciona esse curso gratuito para estudar em casa. Então, as inscrições ainda estão abertas, dá tempo de você que não se inscreveu se inscrever. Já são mais de 2.500 alunos, este é o número atual, mais de 2.500 alunos inscritos neste curso. E se você não está entre esses 2.500, corre que ainda dá tempo. O site é estudaremcasa.com.br, estudaremcasa.com.br. E lá no site também estão abertas as inscrições para o estudo doutrinário umbandista, que, na nossa opinião, é um dos mais completos cursos sobre Umbanda, a base fundamental sobre a religião de Umbanda. E eu que ministro esse curso, tem duração de 6 meses e também está com as inscrições abertas no mesmo site, estudaremcasa.com.br.
Vânia, se quiser passar daí, pode passar. Ok, eu vou passar a pergunta da Isildinha Veiga. Boa noite, gostaria que me ajudasse a tirar uma dúvida. Se você deixa de ser médium e não colocar mais a roupa branca, a sua vida vai dar uma enrolada? Pode me ajudar, por favor? Olha, não, a sua vida não vai dar uma enrolada porque você não vestiu mais o branco. Mas a sua vida vai dar uma enrolada porque talvez ao sair do terreiro o médium abra mão de comportamentos que ele tinha regrados, de práticas que o ligavam a Deus, orações, cultos, formas de repor a sua energia, né? Ele se privava de um comportamento talvez desregrado que ele carrega nele mesmo, e o terreiro ou a religião dava para ele alguns limites. Enfim, o que destrói a nossa vida não é o fato de estarmos ou não na religião. O que destrói é os nossos comportamentos desregrados, desequilibrados. É isso que afeta a nossa vida. Quando acontece de um médium falar, eu saí do terreiro e minha vida destruiu, faça uma análise de como você era quando estava no terreiro e de como você era quando você saiu do terreiro. Quem você se tornou ou voltou a ser. Veja que são detalhes, mas detalhes que são profundos na vida do indivíduo. Ok? A religião, muitas pessoas temem a Umbanda, temem em entrar e se eu entrar eu não consigo mais sair. Eu já escutei isso dezenas de vezes. E é um engano. Você tem livre-arbítrio para entrar e sair de qualquer religião, de qualquer espaço, de qualquer templo, de qualquer vínculo, seja qual for. A questão é, a religião, evidentemente, ela te transforma, ela tem esse papel de te modificar, de te elevar, de te engrandecer, de te aproximar de Deus. No momento em que nós nos afastamos desta fonte de vida, a gente começa a reagir de uma forma negativa no nosso comportamento, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, em muitos casos se sentindo inseguro, desamparado, o que nos leva a desacreditar em soluções para a nossa vida, que nos leva a desacreditar de nós mesmos, da nossa capacidade de realização. Enfim, é um conjunto de coisas. A religião não é a culpada é quem nós somos fora da religião. Isso é o que é o problema, e não em si a fé que a gente está professando. Ok? Obrigado pela sua participação, viu? Deixa eu ver aqui as mensagens, o pessoal adicionando. Marco, corretor, recebi a sua mensagem aqui, eu vi que ela é um pouquinho grande, eu vou ler com calma, tá? Depois eu até coloco ela num vídeo, se for o caso, ok? Deixa eu ver outra aqui. Daniel, boa noite, Pai Alan, que nosso Pai Oxalá nos abençoe, estou adorando o programa, está sendo muito esclarecedor. Poderia me auxiliar? Sou médium iniciante, nenhum guia ainda afirmou, mas sinto a vibração muito forte, e uma coisa que reparei é que quando a vibração vem, eu perco a firmeza nas pernas e eu vou ao chão. Gostaria de saber se isso é normal. Como faço para que isso não ocorra? Poderia me auxiliar? Daniel, você complemente, por favor, a sua pergunta, me dizendo se você sente isso em todas as linhas ou em uma linha específica. Esse fato de você ir para o chão, essa fraqueza nas pernas. Tá bem? Aí a gente responde para você com mais detalhes, dependendo do caso. Eu vou esperar a sua interação aqui na pergunta. Obrigado, viu? Alan, vou aproveitar aqui para divulgar nossos canais novamente para as perguntas. Nós temos aqui pelo Facebook a fanpage do Templo, que é Templo Escola Casa de Lei. Temos o perfil pessoal do Alan, que é Alan Barbieri. Nós estamos juntos na foto do perfil para ficar mais fácil a busca. Tem o Skype, que é Casa de Lei ou Alan Barbieri. E tem o e-mail, que é perguntas@casadelei.org.br. Pessoal, mais uma vez lembrando vocês que nós teremos semana que vem a continuação do programa do Marco Facas, quarta-feira das 8 até as 9 horas da noite. Bom, mandem suas perguntas, estamos aqui à disposição para recebê-las e o Alan já responde. É isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui as mensagens. Lembrando, eu comentei na abertura do programa, para você que chegou agora, talvez não tenha ouvido. Se você quiser utilizar aí do Facebook mesmo, onde você manda a mensagem, onde você chama no chat ali do Face, quiser gravar com a sua voz uma pergunta, uma mensagem para nós, faça isso, envie a sua gravação para a gente. Ou a gente exibe neste programa ou no próximo, ok? Você usa o seu celular, smartphone, que hoje é tão comum, né? Em vez de escrever a sua pergunta, você pode falar. E a gente transmite aqui no programa ao vivo.
Vamos lá? Vamos, vou te passar outra daqui, tá? Ok. Renato Oliveira, boa noite, Alain. Meu amigo, poderia falar no programa de hoje um pouco sobre a linha do Oriente, que nos anos 60 e 70 era tão presente e hoje anda meio esquecida no meio umbandista? Posso, eu vou tentar também ser breve, porque é um assunto de aula, né? Para a gente enriquecer o estudo, a gente precisaria de um tempo maior. Mas a linha do Oriente, nessa época, exatamente quando você citou, década de 60 e 70, não se tinha uma definição exata o que era a linha do Oriente. Né? Se misturava muito na época espíritos de hindus, japoneses, entre outros, mas também dentro da linha do Oriente era inserido tudo que não tinha explicação. Por exemplo, nesta mesma época, nos 60 e 70, começaram a se manifestar nos terreiros de Umbanda espíritos da linha dos baianos, por exemplo. E muitos terreiros começaram a manifestar essa linha. Ninguém sabia quem eram esses espíritos, o que eram necessariamente, o porquê se manifestavam, não se tinha muita explicação. É assim no começo de toda a linha de trabalho na Umbanda. E inseriram esta linha com os baianos na linha do Oriente. Aconteceu uma época, a gente encontra algumas literaturas e alguns sacerdotes muito antigos diziam que os baianos faziam parte da linha do Oriente. Assim como os herês também fizeram parte da linha do Oriente durante muito tempo. As crianças começaram a se manifestar no terreiro, não se tem explicação e é colocado na linha do Oriente. Atualmente é um conflito de ideias. Hoje eu poderia dizer, a linha do Oriente é os ciganos. Muita gente considera os ciganos como a linha do Oriente. Muita gente não considera os ciganos como a linha do Oriente. Então, eu vou ser cuidadoso com o que eu vou dizer. Para nós, particularmente, a linha do Oriente não está os ciganos. A linha do Oriente está espíritos de uma ascensão, de um nível vibracional diferente. Espíritos de grandes líderes, grandes mestres, de várias tradições que hoje trabalham direta ou indiretamente nos próprios terreiros de Umbanda com curas, especialmente curas, tá? Trabalhos mais profundos. Então eu poderia realizar um trabalho de cura na minha casa e ter sustentação e a presença dos mestres do Oriente, desses mestres que estão sustentados por essa linha. Mas eu nem vou me ater aqui entrar em detalhes, porque eu imagino que muitos dos que estão me ouvindo no terreiro que faça parte, a linha do Oriente seja a linha dos ciganos. Então a gente não quer conflitar as ideias. Particularmente aqui, para nós, a linha do Oriente é desses mestres, está composta por espíritos de uma evolução, de um nível vibracional diferenciado. Ok? Os ciganos não fazem parte da linha do Oriente. Os ciganos fazem parte da linha dos ciganos, para nós. Bom, Alain, como ele tinha passado a pergunta e eu já tinha recolhido antes, ele mandou ela aqui por mensagem de voz também. E eu acabei só lendo, e agora que eu vi que tinha um áudio também, ele já estreou o nosso áudio aqui. Bacana, bacana. Obrigado, viu, meu irmão? Bom, na próxima vez, Renato, eu passo o seu áudio, eu não tinha visto a tempo. Bom, vou passar aqui da Jéssica, tá? Ok. Bom, eu não vou passar mais da Jéssica, porque ela escreveu, não quero que meu nome seja revelado. Então tá bom, então, Jéssica. Depois eu passo em off. Deixa eu passar então daqui, Fabiana. Tá. Boa noite, gostaria de entender por que existem algumas imagens de Exus para venda, porém são entidades que incorporam em médiums, exemplo, Exu quebra-galho. Obrigado, Fabiana. Você pergunta assim, que você não vê necessariamente esses Exus presentes no terreiro, mas as imagens existem nas casas de Umbanda, né? Assim como o Exu chama dinheiro, Exu quebra-galho, tem o Exu... Nossa, eu vi vários já. Mas esses Exus são Exus muito mais antigos, de uma época muito mais antiga dentro da Umbanda e de tradições como a Quimbanda, por exemplo, viu, minha irmã? Então, Exu chama dinheiro, entre outros, na nossa realidade atual dentro da Umbanda já não encontramos tanto espíritos que carregam este nome se manifestando. Mas são espíritos muito presentes em outras épocas, na Umbanda e na Quimbanda. Assim como Exu Pantera Negra. Quase a gente não vê Pantera Negra hoje presente dentro dos terreiros de Umbanda, mas na época, uma época muito aí antiga, nós tínhamos na Umbanda muitos Panteras Negras, assim como na Quimbanda, que é um grande mestre, né? Caboclo Pantera Negra ou ainda o Exu Pantera Negra. Então, na nossa realidade hoje já não está tão presente, mas até hoje se vendem as imagens. Tá? A gente vê nas lojas de Umbanda, quebra-galho, entre outros. Ok, Fabiana? Obrigado pela sua participação.
Bom, vou passar outra pergunta daqui, tá? Ok. O perfil tá como Kid Story, tá? Tá. Olá, boa noite. Gostaria de saber qual é o papel da madrinha e padrinho na casa de Umbanda. Grata, beijos. Olha, depende muito, viu, da casa e que momento que esse padrinho ele entra na vida do médium. Depende muito. Porque, assim, é uma questão muito pessoal de cada terreiro. Nós, na nossa casa, não temos essa classificação. Em algumas casas, o padrinho ele entra na seguinte situação. O médium, quando ele entra para a Umbanda, ele é batizado. Para ele ser batizado, ele tem um padrinho e uma madrinha dentro daquela casa, que esse padrinho e madrinha são médiuns da casa também, normalmente, né? E eles têm o papel, assim como o padrinho de uma criança hoje que a gente batiza, por exemplo, ele é o papel de zelar, de acompanhar, de esclarecer, de ajudar. Normalmente o padrinho é alguém que tem um pouco mais de experiência do que aquela pessoa, tem um pouco mais de vivência, um pouco mais de conhecimento. Então é mais um zelo, né, pela vida daquela pessoa mediúnica ali dentro daquele terreiro, tá? Basicamente é isso, mas é muito particular de cada terreiro, ok? Vou dizer, pela nossa casa mesmo, a gente não classifica ninguém padrinho e madrinha de ninguém, especialmente. Obrigado pela sua participação. Posso passar? Pode. Deixa eu ver aqui que eu estou recebendo alguns e-mails também. Deixa eu ver. Pergunta do Isaac. Olá, uma pombagira pode influenciar na vida pessoal de alguma pessoa? Eu namorava com um rapaz e ele é médium de um terreiro de Umbanda. No início do namoro, a pombagira dele, Dona Figueira, que inclusive também é a pombagira do Alain, fez com que ele terminasse comigo. Enfim, terminamos e agora outra pombagira que ele carrega, que é a Dona Rainha do Cabaré, quer que a gente volte a namorar, mesmo ele não gostando mais de mim. Eu acho isso meio estranho. Você poderia me esclarecer se isso é normal? Eu fico confuso. Olha, Isaac, eu também fico confuso, viu? Eu vou dizer pra você, a pombagira não tem nada a ver com o relacionamento de vocês. Eu acho que este médium, meu papel não é julgar ninguém, mas você me pede a opinião e eu vou ser sincero com você. Este médium está usando da pombagira ou das pombagiras para tratar de algo entre vocês aí. É algo que talvez o próprio não tenha coragem de dizer. Tá bem, meu irmão? Então, vou te dizer com realidade aqui. Para mim, este médium está usando da pombagira para isso. Pombagira não tem nada a ver, né? Coitada da pombagira. Ela está destruindo sua relação e a outra está querendo aproximar. Pelo amor de Deus, pombagira não vem para isso. Em nenhum caso. Bom, outra pergunta aqui por e-mail também. Marcela. Sou médium iniciante. Como fazer para que os meus pensamentos não interfiram com os pensamentos da entidade na incorporação? Primeiro, Marcela, é despreocupar se os pensamentos estão em conflito. É uma situação difícil, mas você precisa aprender a se desvincular disso. Você precisa aprender a se despreocupar. Será que sou eu? Será que é o guia? E isso não é da noite para o dia. Não é de um dia para o outro, não é em algum momento específico, um banho, uma oferenda que vai fazer acontecer. É o tempo, é o amadurecimento, é o estudo. Por que a gente fala que o estudo também auxilia? Porque quando você estuda, você se sente mais confiante, você tem um conhecimento do que você está fazendo, ou parte do que você está fazendo. Naturalmente que isso te dá mais segurança para realizar. Tá? E naturalmente que essa preocupação com o tempo tende a ser menor. Mas você precisa se esforçar também para não ficar pensando, se cobrando, será que sou eu, será que é o guia? Deixe acontecer. O guia, o chefe da casa, o dirigente, o mentor, eles estão te conduzindo, eu tenho certeza disso. E se em algum momento você interferir algo que influencie a estrutura da casa, você vai ser alertada quanto a isso. Mas não se preocupe com isso. Busque apenas transmitir o que o guia te passa, com simplicidade, sem show, sem espetáculo, sem querer fazer bonito. Isso é um passo já gigantesco. Aí você já não vai estar interferindo nesse seu amadurecimento que vai vir com o tempo. Tá bom, Marcela? Muito obrigado pela sua participação também, tá? Passo aqui ou você passa aí? Pode passar. É o Diego, tá? Tá. Boa noite. Poderia passar essa pergunta ao Alain? Estou repassando. Diego, muito obrigado pelos conhecimentos que nos passa através da rádio. Alain, venho notado que nos últimos estudos que a espiritualidade vem preparando os médiuns de acordo com o tempo. Exemplo, no surgimento da Umbanda até hoje existiram várias mudanças neste preparo. Moro no Japão e também noto que aqui também há uma diferença neste preparo do médium. A espiritualidade se adapta de acordo com o lugar?
Poderia falar um pouco sobre esse assunto? Muito grato, axé a todos. Com certeza. Obrigado por ter participado. Um grande abraço a todos aí do Japão e bom dia para vocês, né? Bom, a espiritualidade sempre vai se moldar, né? Uma consagração que uma casa faz de uma forma, a outra faz de outra, a forma que o guia tem que trabalhar. Existem casas que têm regras para os guias. Olha, o guia vai fazer dessa forma, o guia só pode fazer isso, o guia não pode fazer isso. E os guias sempre vão se adaptar. O guia nunca vai dizer, olha, eu não aceito. Por exemplo, na nossa casa existe por regra não usar cigarro comercial. É uma coisa muito particular, muito simples também para um exemplo, mas não se tem como regra não usar o cigarro comercial. Se de repente um médium que faz parte da nossa casa, o guia dele usava cigarro comercial no outro terreiro, o guia dele vai se moldar a isso. Ele vai usar o charuto, vai usar cigarrilha, vai usar charutinho, vai usar cigarro de palha, vai usar o fumo em um cachimbo, seja o que for. Mas ele não vai usar o cigarro comercial que ele usava antes. Por quê? Porque o guia vai se moldar conforme a necessidade do trabalho, as particularidades. E assim serve para tudo. O guia nunca vai tirar o médium do terreiro por causa de um simples ajuste no trabalho. O guia sempre vai buscar se moldar. Quem não se adapta sempre é o médium, nunca é o guia. O guia sempre se adapta, o guia sempre é flexível. Tá? Enfim, a espiritualidade, de alguma forma, meu irmão, vai sempre achar uma forma de manter o seu filho no lugar certo, no momento certo, para crescer, para se aprimorar, para se transformar. E isso vale para as consagrações, isso vale para as iniciações, isso vale para a oferenda, isso vale para ritual, isso vale para o comportamento dos guias, entre outras coisas. Muito obrigado pela sua participação, espero ter contribuído, ainda que breve, a minha resposta aqui. Bom, o Thiago Sartori comentou, ele tinha me perguntado aqui se eu tinha algum vídeo falando sobre o sacrifício animal. Eu falei que eu estaria ao vivo na rádio e que eu comentaria sobre o assunto. Thiago, eu já falei disso algumas vezes em outros programas, mas eu vou comentar novamente. Nós, na Umbanda, não usamos do sacrifício animal. Muito bem, todos já sabem disso. Mas nós também não julgamos, eu particularmente, que isto é um ato errado, necessariamente, ou feito de forma impura pelos irmãos de outras religiões. O irmão de outra religião que faz, eu julgo que é necessário para o ritual dele, porque é parte do fundamento, da prática, enfim. Se um dia ele não quiser mais usar, é uma particularidade dele também. Agora, eu também não aceito, que foi o caso que você me descreveu aqui, que o irmãozinho da outra religião, como do Candomblé, venha no meu terreiro e diga, como assim? Você não faz sacrifício para o seu orixá? Você não faz sacrifício para o seu Exu? Eu também não aceito isso. Porque eu cultuo de uma forma e para mim dá certo. Se ele cultua daquela forma e dá certo para ele, que se respeitem essas diferenças. E ponto final. Nós não julgamos o sacrifício impuro. Mas na Umbanda nós não temos essa prática. E isso é uma regra. Tá? O Caboclo das Sete Cruzilhadas, quando se manifesta, ele dá essa determinação. Ele dita esse fundamento. Agora, se o dirigente espiritual, como eu já disse em outras ocasiões, ele tem uma bagagem, uma vivência no culto afro-brasileiro e migra para a Umbanda, abre o seu terreiro de Umbanda, pode ser que ele insira na sua prática umbandista características do seu culto africano, que ele viveu. Entre essas características, o sacrifício animal. Aí é uma particularidade do terreiro dele, mas a Umbanda por si só não tem o sacrifício animal. Ok? Obrigado pela sua participação, viu, Thiago? Mas eu me comprometo em algum momento a falar sobre o sacrifício em um dos vídeos, tá? Posso daqui ou não? Sim. Patrícia. Boa noite, alô, Ivana. Tenho muita vontade de ir para o Congá, acho que para o terreiro, né? Mas nunca fui a um terreiro, não sei nem como me comportar ou quem procurar. Me sinto perdida. Por favor, me oriente por onde devo começar a minha iniciação na Umbanda. Não sei se tenho mediunidade, mas tenho muita crença e respeito pela religião. Obrigada, Patrícia de Guarulhos. Obrigado, Patrícia. Você está aqui. Então eu vou te dizer, venha na nossa casa. Venha nos conhecer. A minha preocupação, o que eu me preocupo em te dizer com bastante segurança também é que não fique buscando como ter a sua iniciação na Umbanda. Se você tem interesse na Umbanda, conheça a Umbanda. Como eu conheço? Frequente um terreiro. Sente na assistência, veja como os guias se comportam, veja como é a postura daquelas pessoas, a organização, a limpeza, veja como as pessoas ali dentro pensam, né? Tudo isso faz a diferença, né? Participe de cursos, palestras se tem, participe de atividades que o terreiro possa oferecer.
vivencie coisas dentro daquele terreiro. Não busque só estar lá dentro. O estar lá dentro, minha irmã, é o de menos. Não é tudo. Pode acreditar. Às vezes, estar fora e fazer um conjunto de coisas é tão importante quanto estar lá dentro. Então, busque conhecer uma casa. Eu volto a fazer o convite. Nós estamos no bairro da Penha, próximo de você. A gente tem médium que é de Guarulhos, por exemplo, que vem toda semana na nossa casa. Então, você pode se deslocar pelo menos uma vez para conhecer. Sexta-feira tem gira do quê, Vânia? De baianos, Alan. Gira de baianos na sexta-feira. Então, venha participar. Você, minha irmã e todos os ouvintes, que inclusive... vale comentar, os trabalhos começam às 8 da noite, as senhas começam a ser entregues a partir das 7, os nossos atendimentos são gratuitos. Gira de baianos é sempre uma alegria, né? Verdade. Eu amo a linha de baianos. Também. E tem informações, endereços, entre outros, no site casadelei.org.br. Dá uma olhadinha lá no site, lá tem a agenda do templo, né? E tem também o endereço para que você possa se deslocar até nós. Exatamente. E no dia 24 de abril, este mês, nós teremos a nossa homenagem a Pai Ogum, né? Venha estar com a gente. Pai Ogum é o dono da nossa casa, é a vibração sustentadora, é o nosso eixo vibratório. E é aniversário do templo também. Você que está fora de São Paulo, se desloque, venha estar com a gente nesse momento, vai ser muito importante. Tá? É importante para nós, é um momento muito... emocionante para mim, porque tem uma história por trás de tudo isso. Não é só o que a gente aqui às vezes fala de forma esporádica, tem toda uma estrutura por trás que nos fez estar aqui, e eu vou estar citando isso no dia também. Então venha, dia 24 de abril, programe-se para estar com a gente. Homenagem a Pai Ogum, comemoramos Pai Ogum no dia 23 de abril, né, sincretizado com São Jorge, e estaremos também comemorando o aniversário da casa. Tá bem? Estejam com a gente também. Bom, vamos lá? Vamos sim. Eu vou passar aqui agora do Alessandro Botelho, tá? Tá. Um médium que usa medicamentos anticonvulsivos pode dar passividade? Claro. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, meu irmão. Não há problema nenhum. É claro que você precisa ficar atento quanto a como que está reagindo você, se aquilo está te fazendo mal, se você... alguém tem que estar próximo, de repente, se acontece algum problema de convulsão mesmo, mas... você tem que viver a sua vida. Não existe limitações quanto a isso, meu irmão. E talvez o fato de você trabalhar mediunicamente possa atuar na sua saúde também. Ainda mais se esse problema estiver ligado a algo espiritual. Tá? Com certeza, não há restrições quanto a isso. Tá bem? Obrigado pela sua participação também. Essa também é um ponto de vista nosso. Pode ser que o terreiro que você foi, o que você faz parte, tenha alguma restrição. Né? Eu digo por nós. Nós não temos nenhum problema quanto a isso. Aí. Bom, vamos lá. Aí. Vamos sim, eu vou te passar do Rodrigo, tá? Tá bom. Olá, Alain e Vânia, tudo jóia? Tudo ótimo, Tudo Rodrigo. ótimo. Estou na escuta aqui na Terra do Oriente, obrigado. Faz tempo que não nos falamos, mas sempre estou na escuta. Obrigado por mais um dia de conhecimento. Eu que agradeço, viu, irmão? A oportunidade é nossa aqui, né? Sempre nossa. De poder compartilhar com vocês e aprender também, né? Porque às vezes a gente responde uma pergunta e a gente busca uma informação que está lá escondida na nossa consciência para poder trazer para vocês, e isso para nós sempre é um despertar de informações novas, sempre também. Bom, pergunta agora da Neide Lara. Boa noite. Poderia me explicar a diferença de girar e incorporar? Obrigado, viu, Neide, pela sua participação. Olha... eu acho que é termos, viu? Eu vou dizer porque eu acho, porque girar é girar, né? Porque, assim, alguns terreiros usam como o fato do guia estar incorporado, o guia está girando. Ou você vai para girar, né? O fato de você incorporar, manifestar. Alguns consideram desta forma. Incorporar é o fato do guia se conectar ao médium, né? E possuir simbolicamente, né? Ou de alguma forma envolver o médium vibratoriamente. E o que há a comunicação ali, a incorporação que nós conhecemos. Agora, o fato de girar ou incorporar é só uma terminologia para nós. Tá bom, Neide? Pode ser que alguém tenha alguma outra explicação, mas para mim, girar e incorporar é uma questão de termos. Nós usamos o termo aqui incorporar. Tá bom? Obrigado pela sua participação, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Posso passar? Pode. Daniel Felipe. Boa noite, Pai Elan. Que nosso Pai Oxalá nos abençoe. Estou adorando o programa, está sendo muito esclarecedor. Poderia me auxiliar?
Sou médium iniciante e nenhum guia me firmou, mas sinto a vibração muito forte e uma coisa que reparei é quando a vibração vem, eu perco a firmeza nas pernas e vou ao chão. Gostaria de saber se isso é normal. Então, essa daí ele fez a pergunta, mas eu pedi para ele um retorno. Ah, tá. Eu pedi para ele um retorno para saber com qual linha que ele sente isso. Na linha de Exu também, mas não de ir direto ao chão, ele fala. Com algum preto velho, baluaê e as demais linhas, a vibração não tem sido tão forte. Na linha de Exu também, mas não de eu ir direto ao chão. Tá, então é bacana você pedir uma atenção específica do seu dirigente quanto a isso, tá? Porque aí não é normal você cair no chão com todas as entidades, né? A entidade irradia e você vai para o chão. Isso não é saudável. Tá? Eu perguntei qual a linha, porque Exu é uma linha que no começo do desenvolvimento mediúnico pode produzir no médium uma sensação de peso que leva o corpo do médium ao chão. E o médium acha que o Exu está ali embaixo, né, no chão, ajoelhado. Mas às vezes aquela vibração que é pesada, densa, ela está sobrecarregando a parte física do médium e dá uma impressão de pesado, o que leva o médium ao chão. Isso não é regra, mas é comum acontecer na linha de esquerda. Depois depois o médium tende a se levantar, porque o Exu normalmente já está em pé. Agora, é uma questão também aí de ver o que pode estar acontecendo com você especificamente, porque com todas as linhas isso não é saudável. Tá bom? Obrigado pela sua participação também. Passa aqui a Márcia, tá? Tá bom. Márcia Haddad. Olha, Elan, estou ouvindo o programa e estou muito feliz em ver um jovem estar interessado em passar conhecimentos tão valiosos sem medo de perder o domínio, como temos tantos dirigentes por aí. Axé. Fico feliz, obrigado, viu, pela generosidade do seu comentário. Nossa pretensão unicamente aqui é compartilhar conhecimento, é a única pretensão que a gente tem. Mas obrigado mesmo pela sua gentileza. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens. As mensagens mais longas, gente, eu vou ler depois, tá? E respondo com calma para vocês, ou através do próprio Face, ou mesmo através dos vídeos no YouTube. Fabiano César, boa noite a todos. Olá, Alan, esposa, na escuta de seu programa. Abraço. Ele diz que ele é do Centro de Umbanda, Vovó Cambinda, de Palhoça, Santa Catarina. Obrigado, viu, meu irmão? Um abraço para todos aí do Centro de Umbanda. E a bênção à Vovó Cambinda também. Axé. Ricardo Júnior. E Ricardo, apareça, hein? Você e a Aline. Eu vi agora também. Viraram espírito, né? Porque nunca mais apareceram lá. Apareceram, tá? Verdade. Axé, um abraço pra vocês e a casa tá sempre aberta, viu, meu irmão? Abraço. Vamos sim, eu tô vendo aqui as perguntas. Tá, João Sapucaia. Estou aqui no Rio na escuta, Pai Oxalá conosco sempre. Bom programa. A Paulinha mandou um abraço, dizendo que está ouvindo. Marco, você mandou um olá aqui. Pode mandar sua pergunta, nós estamos recebendo. Bacana, deixa eu dar uma olhada aqui também nos e-mails que estão chegando pra gente. Boa noite, Alan. Gostaria que comentasse a respeito de como fica o organismo do médium quanto aos malefícios do fumo e do álcool, como câncer e outros. O fato do médium, mesmo que não seja fumante ou faça uso do álcool na sua vida particular, não teria absorção no seu organismo de tais substâncias? A prática mediúnica causa dependência ou vício dessas substâncias? E como ficaria o álcool para quem voltasse do terreiro dirigindo? E a respeito dos consulentes, enfim. Muitíssimo obrigado e muito axé. Olha, Elias, a sua pergunta daria um programa para mim falar, porque eu tenho até dó de responder essa pergunta em poucos minutos. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. A gente precisa de bom senso sempre no uso desses elementos, né? O fato do cigarro, é óbvio que o cigarro faz mal. O cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas. Para o guia utilizar uma quantidade de fumo que represente uma quantidade magística, ele precisa usar no mínimo 20 cigarros. Você vê que um guia às vezes fuma 20 cigarros numa gira, porque ele precisa de muito daquilo. E é óbvio que aquilo faz mal. E é óbvio que pode causar dependência no médium. O espiritual está usando, tá, mas existe a dependência física daquilo, assim como o álcool. O cara que bebe 1 litro de pinga numa gira, me perdoa, mas por mais que o guia possa estar usando aquela bebida e alguém esteja dizendo que o guia levou para Aruanda aquela bebida, porque o médium não ficou bêbado, é porque o organismo do médium já está acostumado com aquilo. Mesmo ele dizendo que não bebe. Aquilo faz mal. Óbvio que faz mal.
Então, é óbvio que a gente precisa de bom senso para o uso desses elementos. O fato do cigarro, o cigarro faz mal para o médium, faz mal para a assistência. Na assistência vai crianças. Como que fica para uma criança o guia baforando cigarro comercial na cara daquela criança para defumar aquela criança? Meu Deus, eu tenho vergonha disso. Me perdoa vocês que estão me assistindo, mas eu não sei. Vou ser bastante sincero. Eu acho aquilo péssimo. A criança chega em casa cheirando cigarro. É nojento. Então é óbvio que não é saudável. O guia usar um litro de rum marinheiro, vamos colocar um exemplo daquela linha que em alguns lugares bebe muito, mas usar 1 litro de rum, pra quê? Coloca aquela garrafa embaixo do braço, enche a cara, aquilo é feio. É feio. Então a gente precisa entender que a espiritualidade vem e se manifesta no terreiro de Umbanda para transformar os seus médiuns. Eu sou repetitivo nisso, em algumas coisas eu sou bastante repetitivo. E isso eu falo sempre. O guia vem para transformar os médiuns e consulentes. Não faz sentido este guia gerar em nós uma dependência por algo, cigarro, bebida, seja o que for. Ou estimular. Né? Como eu vou estimular alguém a parar de fumar porque essa pessoa de repente esteja com câncer pulmonar, se o guia próprio que está ajudando ela fuma cigarro? Ah, mas é sagrado. Não, não é sagrado. É tóxico, faz mal. Enfim, eu sou bastante radical com isso. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, tem que ser moderado as coisas e tem que se ter cuidado com isso, tá bem? Faz mal, o organismo vai absorver essas substâncias e vai ser prejudicial para a saúde do médium, com absoluta certeza disso, tá? O fato de usar o cigarro comercial é particularidade, mas a gente tem que ter bom senso e entender que aquilo faz mal para o médium e para a assistência. E o guia não traga também, isso é um detalhe importante. No guia não vai tragar e se saciar, porque o fumante, eu sou um ex-fumante. Eu estou falando com esta ênfase porque eu sou um ex-fumante. Eu fui fumante. Quando eu entrei no terreiro de Umbanda, eu estava parando de fumar, eu vi todo mundo fumando, eu voltei a fumar. Naquele momento, os meus guias falaram, você não usa mais cigarro. Hoje eu entendo por que houve aquele momento a proibição, porque eu fui inconscientemente estimulado a voltar a fumar pelo ambiente que eu estava. Então veja que isso é prejudicial com certeza. Eu posso ter sido imaturo naquele momento, eu tinha 17 anos. Eu posso ter sido imaturo naquele momento? Posso até ter sido imaturo. Mas, de alguma forma, aquilo me influenciou. E pode estar influenciando outras pessoas, estimulando crianças, adultos também, que aquilo pode estar já prejudicando a eles, enfim. Então, tem que se tomar cuidado, com certeza, com o uso excessivo do cigarro e do álcool. A gente tem que usar de forma sagrada e não ser dependente daquilo. A gente tem que aprender a utilizar aquilo nos momentos propícios e na melhor qualidade possível. Se eu quero usar o fumo como um elemento mágico, o fumo é sagrado em várias tradições, em várias épocas. Se eu quero usar o fumo como um elemento sagrado, eu vou usar o mais puro do fumo que houver. Eu não vou usar um fumo misturado com mais de 4.000 substâncias. Não faz sentido. Eu vou usar o fumo, o elemento mágico. É um ritual magístico a Umbanda. E assim como a bebida. A bebida que tem um copo, tem uma garrafa. Eu não preciso dar uma garrafa para suprir o copo e nem o copo, enfim. O copo já contém o álcool e já contém os elementos vegetais que foram necessários para produzir aquela bebida. Naturalmente, que o que tem um copo é o suficiente. Tem que se tomar cuidado, viu, meu irmão? Então a gente poderia estender isso daqui para muito, muito, muito mesmo. Volto a dizer que é uma particularidade nossa, eu sou radical quanto a isso na nossa casa, o nosso programa ele expressa a nossa vivência, por isso que eu enfatizo isso, mas também não é nenhum julgamento a quem usa. Eu vou em casas de irmãos dirigentes que estes fumam cigarro, que os seus guias utilizam do cigarro. Recebo, em muitos casos, irmãos dirigentes de outra casa, que vão lá na minha casa, de repente até fumam um cigarro, o seu guia. É uma particularidade da pessoa, do trabalho que realiza. Dentro da minha casa, nós temos esta regra e seguimos ela a afinco, por saber que aquilo de alguma forma é prejudicial. Eu, como um ex-fumante, falo isso com tranquilidade. Tá bem? Obrigado, viu, Elias, pela sua participação. Posso passar a última aqui? Dá tempo, porque 9 horas e 55 minutos, só se for bem rápido. É bem rápido. É o Bruno Sanches, o Bruno ele já fez curso conosco lá no tempo. Olá, Loinvane, estou ouvindo a rádio pelo aplicativo novo, estou gostando muito. Gostaria de fazer uma pergunta.
As linhas de trabalho na hora da consulta podem passar um trabalho diferente da linha que ele está atuando no dia da gira? Exemplo, um baiano passar um trabalho de boiadeiro, preto velho, passar um trabalho de caboclo e assim vai. É correto ou não? Existe algum problema? Grande abraço, alô? Grande abraço, Bruno. Não existe problema, até porque a gente sabe, muito bem, você que é um estudioso sabe disso. Cada linha de trabalho, ela é especialista em uma área, ela é sustentada por um trono vibratório, ela é sustentada por uma linha específica, ela é especialista em um campo de atuação. Então, existem casos e situações que ninguém melhor do que um especialista para lidar com aquela situação. Então, pode ser que um preto velho diga para você, olha, firme algo para um boiadeiro. O preto velho diga para você, olha, faça uma firmeza para o Exu Mirim. O preto velho diga, olha, faça uma oração lá para o Exu. Ou para o caboclo, seja o que for. Por quê? Porque ele está direcionando para a especialidade daquele guia. Isso é comum, viu? Não é estranho ocorrer, não. Tá bom, meu irmão? Obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo também. 9h57, programa acabando. Vânia, seja breve na sua despedida. Pessoal, obrigado a todos mais uma vez pelo carinho, pela companhia de todos no nosso programa aqui de terça-feira. Espero vocês sexta-feira lá no Casa de Lei. Obrigado a todos, boa semana e um beijo. É isso aí. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças, das 9 às 10 horas da noite, aqui pela Rádio Talk Aruanda. Lembrando, baixem o aplicativo, busque lá no Google Play o aplicativo Talks de Aruanda. Instale o aplicativo e ouça a nossa programação 24 horas por dia pelo seu celular. Por enquanto disponível somente para Android, mas em breve também disponível para iPhone. Lembrando também, o Estudar em Casa está com inscrições abertas para o curso gratuito Pai Ogum, ministrado pela Ialorixá Mônica Berezutti. Uma oportunidade de aprendizado gigante. São mais de 2.500 inscritos até hoje, 7 de abril. O curso começa dia 9 de abril, depois de amanhã, e ainda dá tempo de você se inscrever. Acessem estudarencasa.com.br e inscreva-se. Se você já se inscreveu, recomende a um irmão de fé que não tenha se inscrito ainda. Vamos levar adiante essa mensagem. O estudo é aberto, é gratuito e é para todos. Muito obrigado a todos vocês. Acessem o nosso site, acompanhem a nossa agenda e venham nos visitar. casadelei.org.br casadelei.org.br. Que Pai Ogum nos ilumine hoje e sempre, permita que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas, sem depender de ninguém e sem esperar nada de ninguém, fazendo por nós e para nós, sempre. Os resultados, os crescimentos são consequências de um bom trabalho sempre. Acredite em você, meu irmão e minha irmã que me ouve. Tenha fé em você, acredite na sua espiritualidade, nos seus guias. Ninguém é mais que você, acredite nisso. Deus está com você, Deus te ampara, Deus te sustenta, e é nisso que você tem que acreditar. Não dependa de pai de santo, não dependa de mãe de santo, não dependa de ninguém. Dependa de você e da tua fé nos orixás e nos guias espirituais. Isso é único na nossa vida, a gente precisa confiar. Aqueles que estão em nós, verdadeiramente. Axé. Nasço amanhã, ando onde há espaço. O meu tempo é quando és um senhor tão bonito quanto a cara. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Casa de Lei, com o sacerdote umbandista Alain Barbieri. Oferecimento Templo Escola Casa de Lei. Acompanhe nossa agenda de cursos e atendimentos no site www.casadelei.org.br. Estudar em Casa, a maior plataforma de ensino à distância voltado à espiritualidade. Acesse www.estudarencasa.org.br.